Olá, tudo bem? Aqui é a Fernanda de Moraes, no canal Primeira Impressão, para trazer para você uma impressão de um assunto que parece que não, mas está totalmente ligado a questões raciais e essa coisa que estão querendo chamar de comédia e humor, mas que não tem graça nenhuma. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma coisa chamada blackface. Blackface é uma prática de comédia usada em teatros lá no início do século XX, muito recorrente nos Estados Unidos, e várias emissoras, várias companhias de teatro utilizavam essa técnica. A técnica consistia em fazer exatamente o seguinte: escurecer o rosto e escurecer a pele do corpo para poder fazer com que as pessoas brancas ficassem com a tonalidade da pele escura. Isso porque os negros naquela época não podiam subir aos palcos e exercer atividades artísticas, como atores ou comediantes. Então, pintavam o rosto da pessoa branca com uma coloração escura e faziam essa pessoa parecer muito engraçada, muito exagerada, era tudo muito exagerado, né? Então, às vezes pintavam os lábios muito mais grossos do que eram, faziam características, né, caracterizações para forçar bastante a barra. Pera aí, a minha gata aprontando. Mas enfim, como eu estava falando, o blackface consistia numa ridicularização. A palavra é essa, é uma ridicularização, e isso eu percebo que evoluiu muito até os dias atuais. Então, quando o blackface foi extinto da televisão, né, foi extirpado como uma prática de humor, como uma prática de comédia, né, com a atuação de vários grupos ativos lá nos Estados Unidos. Então isso foi mesclando, isso foi modificado, né, dentro dos espaços culturais. O interessante disso é que eles pintavam o rosto e o corpo para poder inferiorizar, para poder ridicularizar a comunidade negra, mas isso não é mais preciso. Recentemente a gente tem visto muitos casos de humoristas e de pessoas que acham que fazer piada sobre racismo, piada sobre escravidão é uma coisa engraçada, mas não é, como eu falei, não tem graça nenhuma, né? Se só uma parte das pessoas dão risada e as outras não. Não tem graça falar sobre escravidão como se fosse uma coisa possível nos dias atuais, né? Apesar de ter aí alguns fabricantes de determinados produtos que estejam assim utilizando práticas de novos tipos de escravidão. O interessante também é que pintava-se o rosto e pintava-se o corpo, e as piadas eram sempre relacionadas a estereótipos negativos, como isso tem sido levantado acerca dos tempos em todos os âmbitos. Então, você tem uma pessoa negra na novela e ela vai ser sempre uma pessoa em função menor, em função degenerativa, em uma função inferiorizada, né? É sempre uma condição menor de atuação social, né? Era difícil, inclusive, você ver uma pessoa negra protagonizando uma novela, uma série ou qualquer coisa, e era sempre assim, era sempre a pessoa negra nesse lugar inferiorizado. Isso é tão forte que apenas no século XX, né, já no fim do século XX, é que atores negros conseguiram obter lugar de destaque. E até hoje ainda é assim icônico, né? Quando você encontra uma pessoa negra em destaque, protagonizando um programa ou uma novela. E quando essas pessoas começam a protagonizar, tem sempre uma pessoa branca que se sente no direito de querer derrubar, né, de querer tirar o holofote da pessoa negra. Eu fico me perguntando como o blackface ainda está aí e a gente não percebe. O blackface, claro, né, tem raízes no racismo, e isso é porque ele estava ligado diretamente ao medo
das pessoas negras, né? Existia um medo de se relacionar com pessoas negras. É como se tivesse na pessoa um alvo, como se tivesse ali dito que ela é uma pessoa que você precisa duvidar e de que não inspira confiança. Mas a gente sabe que tudo isso é construção social e isso precisa ser extirpado. E, interessantemente, algumas pessoas ainda hoje não conhecem o conceito do blackface. Mas isso não diminui a culpa, isso não pode servir como desculpa para determinadas atuações. Por exemplo, tem uma prática que era muito utilizada aqui no Brasil, no carnaval, e eu acho que até hoje deve ter, que eram pessoas se pintarem se fantasiarem de, por exemplo, negra maluca. Ou então de se fantasiar de indígena. E isso não é fantasia. A gente está falando de duas pessoas, a gente está falando de características físicas de pessoas e que eram utilizadas, como eu estou falando, como se fosse uma indumentária, uma forma de fantasia. E não é, né? Existem pessoas negras, existem pessoas indígenas, né? Fantasia é uma outra coisa. Imagens negativas criam uma subjetivação que legitima as práticas de violência e negação da população negra. Ela destrói corpos não normalizados, e por não normalizados eu estou falando do padrão social que é exigido. Há, além disso, uma segregação dos negros e uma negação de cidadania quando você coloca sempre o negro equiparado a características negativas. Além disso, uma brutalização das populações não brancas. Isso quer dizer que é como se nós, pessoas negras, fôssemos caracterizadas automaticamente como pessoas violentas, como pessoas brutais, como se não fôssemos capazes de viver civilizatoriamente, como se viver do jeito branco e normatizado fosse um jeito civilizatório de viver. O blackface foi durante muito tempo, um gênero de teatro. Então, literalmente, ele precisou ser extinto para que esse tipo de humor, de comédia, na verdade, fosse reconhecido como um mecanismo para justificar o racismo. No Brasil, a representatividade do homem negro, ela é negativa desde sempre. É sempre relacionado a vagabundo, vadio, preguiçoso, incapaz de raciocínio lógico. Mas isso não é verdade. Da mesma forma que as mulheres também são direcionadas para esse tipo de característica. Nós somos consideradas lascivas, sexualizadas, incapazes de confiança. E isso não retrata ainda a realidade de quem nós somos. Isso não retrata o fato de que nós somos pessoas confiáveis e que precisamos ser aceitas socialmente como pessoas que podem exercer qualquer atividade, qualquer representatividade, porque nós temos direito a esse lugar, nós temos direito a um lugar social. Eu quero, por fim, dizer que o blackface, como essa representação ancorada no racismo, ela tem sido manifestada no humor e na comédia em muitas instâncias e por muitas pessoas. Mas é preciso que isso seja encerrado. Esse tipo de comédia não pode ser tratada como entretenimento para brancos ou para qualquer outra etnia. Aproveita e comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar nesse gênero teatral deplorável chamado blackface. O que você acha de manifestações de humor e comédia relacionadas a questões da negritude, a questões racistas, e deixa seu comentário aqui para a gente conversar muito sobre isso e extinguir de uma vez por todas esse racismo velado que insiste em se manter nas nossas instituições aqui no Brasil. Aproveita, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal Primeira Impressão para ter sempre acesso a esse tipo de conteúdo e, é claro, sempre relacionado à literatura, à sociedade e muito mais. Até a próxima!